O Coliseu de Roma foi construído no século I, por cerca de 70 anos depois de Cristo. O emblemático símbolo do Império Romano, o Coliseu de Roma, é o maior anfiteatro do mundo. Quando o Coliseu foi inaugurado pelo imperador Tito, foram realizados 100 dias de jogos nas arenas, com as apresentações, como o Circo Máximo. Nele eram realizadas uma das diversões mais adoradas pelos romanos: as corridas de carros puxados por cavalos, a caça de animais. Enfrentavam em muitos casos animais ferozes como leões, leopardos e tigres. As atrações como os combates dos gladiadores. Os gladiadores eram os escravos, os prisioneiros de guerra, ou mesmo voluntários. Basicamente lutavam até a morte. Alguns homens, também gladiadores, eram treinados em escolas especiais e deveriam lutar entre si. No final da luta, quem determinava se ficaria vivo ou morreria era o rei. O gladiador tinha que ter a autorização do rei para matar. Dentre outras atrações, o Coliseu de Roma foi utilizado para entretenimento durante 5 séculos. A situação social em Roma, durante o período da República, era tensa. Uma pequena parcela da população detinha muita riqueza, em consequência das guerras de expansão territorial e da exploração do trabalho escravo. Porém, uma grande maioria de romanos vivia na pobreza, em péssimas condições de vida nas cidades. Para conter distúrbios sociais, o Estado romano criou a política do pão e circo. O pão e circo foi de extrema importância para se buscar uma estabilidade social na sociedade romana. Com ele, as classes dominantes buscavam controlar e conter os ânimos da população pobre, evitando, dessa forma, que as rebeliões se tornassem cada vez mais constantes. O pão estava relacionado à distribuição gratuita de trigo, ou a preços baixos para a população pobre. Mas não eram todos os pobres que tinham acesso a essa fonte de alimentação. Apenas as pessoas inscritas nas listas frumentárias, palavra que está relacionada à natureza do cereal, ao que dá a farinha, recebiam o trigo ou pagavam um preço baixo por ele. Referente à palavra circo da política, era o oferecimento de atividades de lazer gratuitas. A medida foi utilizada pelos governantes romanos para evitar as rebeliões populares. As condições de alimentação da população pobre de Roma eram péssimas. A base alimentar era constituída por pão de péssima qualidade e azeite. Mesmo assim eram difíceis de serem adquiridos. Com a distribuição gratuita ou a preço baixo, o Estado romano pretendia conter revoltas populares que ocorriam por acesso a alimentos. Quando a distribuição de trigo atrasava, era comum a população se rebelar. O Coliseu, em Roma, é um dos principais símbolos da política de pão e circo que ainda permanecem no Brasil e no mundo inteiro, nos dias atuais.